Boa tarde, meninos. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, sabe, de festa, né? Comemorar a Semana da Enfermagem é algo assim sensacional. Desvendando dúvidas e curiosidades e atualizações. O que aconteceu? Como que a gente teve a ideia de fazer esse tema? Foi colocado na sala, em uma das salas, uma caixa preta lacrada e foi oferecida a oportunidade às pessoas, qualquer pessoa, colocar lá as dúvidas que tivesse ou curiosidades anonimamente e voluntariamente. E eu que abri a caixa preta, só eu tive acesso às perguntas e eu digitei todas as perguntas, separei em blocos para poder fazer a apresentação com base nas perguntas. Aqui estão contemplados todos os temas das perguntas. Tinha mais de 40 perguntas na caixa. Eu balancei a caixa, achei que não ia ter nada, sabe? Que estava levinho, mas na hora que eu vi tinha muita pergunta. E eu não conheço a letra de ninguém, não sei quem pôs essas perguntas. Realmente aqui a nossa intenção é a informação. E por que eu tive essa ideia, que nós tivemos essa ideia? Por causa do novo protocolo de rastreamento do câncer de colo de útero. O Ministério da Saúde, o ano passado, publicou a portaria número 3 no dia 7 de março de 2024. E essa portaria estabelece o teste de biologia molecular, que é a PCR para o HPV, como novo método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil. Ainda não foi implantado mas no futuro próximo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer muito mais diagnósticos de HPV, porque o que a gente quer é ver as pacientes que têm o vírus oncogênico, com HPV de alto risco, para a gente poder acompanhar essas mulheres de uma forma mais próxima e evitar que elas tenham problemas futuros de câncer, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vai ter que saber esclarecer para as pessoas, e as pessoas também vão ter que buscar esse conhecimento, porque muitas delas vão receber um teste de HPV e a gente só vai acompanhar. Porque a gente não trata o vírus, nós tratamos são as lesões que eles causam. Então vamos lá. E a gente tem que lembrar também que o HPV é um problema de saúde pública, porque o câncer do colo do útero ainda é o terceiro câncer que mais mata mulheres no Brasil. Então isso é muito importante. A primeira pergunta que a gente vai começar é essa aqui. Posso separar do meu marido se após 20 anos de casada aparece um HPV em mim? Essa pergunta é uma constante, uma situação frequente no consultório. Às vezes a pessoa não fala com essas palavras, mas a gente deduz que ela tem essa preocupação. Então, o HPV, quando a pessoa tem um HPV, não tem como o médico saber quando, nem onde, nem como a pessoa se infectou pelo HPV. Porque o período de incubação do vírus é de dias, meses, anos, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos. É longo. E no decorrer das respostas das próximas perguntas, vocês vão entender isso melhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, segundo os dados do CDC, que é o Guideline MMWR, que é o Guideline de Infecção de Transmissão Sexual Mundial, e os dados do UpToDate, que é um site de pesquisa médica, eles dizem o seguinte: a maioria das pessoas, homens e mulheres, aproximadamente 80%, em algum momento de suas vidas vão entrar em contato com algum tipo de HPV, mas nem todas as pessoas apresentarão a doença devido à transitoriedade do vírus. Então, isso significa o quê? Que as pessoas podem entrar com o vírus, mas elas eliminam o vírus sem tratamento, dependendo de uma série de fatores, inclusive, né, o sistema imunológico também. Outra pergunta: o HPV pode desaparecer sozinho do organismo? Sim. Os estudos mostram que em aproximadamente 1 ano a 2 anos o vírus pode desaparecer sem tratamento. Em torno de 70% no primeiro ano, em torno de 90% no segundo ano. Na maioria das vezes, se o sistema imunológico da pessoa estiver bom. Por que às vezes o vírus só manifesta na mulher, mas o homem é portador? Não, o homem e a mulher, ambos podem ter os vírus. Não é que o homem seja portador, a mulher também pode ser. E desaparece muitas vezes, porque dependendo do sistema imunológico da pessoa. E às vezes quando manifesta na mulher, porque o sistema imunológico dela não foi suficiente para combater, então ela está desenvolvendo alguma coisa. Pode ser que fique só o vírus lá e não tenha lesão, não tem que fazer nada, só vai acompanhar.
que não tem tratamento para o vírus. Nós tratamos só as lesões que eles causam, alguns tipos de lesões que eles causam. Porque muitas lesões também vão ser acompanhadas. Lesões de baixo grau são acompanhadas. Na maioria das vezes a gente não faz nada. Quando a mulher é diagnosticada com HPV, qual é a conduta de tratamento em relação ao parceiro? Diagnóstico de HPV pura e simplesmente sem lesão, acompanhamento. E não tem que fazer nada com o parceiro se também tiver lesão. Agora, se esse diagnóstico de HPV for uma verruga genital, que é o condiloma acuminado, aí sim, o condiloma, alguns tipos podem desaparecer sem tratamento. Às vezes a paciente marca consulta falando que estava com a verruga e na hora que ela chega, a verruga desapareceu. Algumas desaparecem em tratamento, mas na maioria das vezes as verrugas genitais causadas pelo HPV a gente tem que tratar. E no caso da verruga genital, o parceiro atual deve ser informado, porque as verrugas genitais são altamente virulentas e elas passam, infectam o parceiro, mas não necessariamente o parceiro vai ter a verruga. Dependendo do sistema imunológico dele, ele entra em contato e ele não desenvolve nada. E só trata se tiver a lesão, se tiver verruga. O parceiro tem indicação de ser avisado porque deve evitar relação sexual enquanto tem a verruga, enquanto está em tratamento. E em tratamento não deve ter relação sexual de verruga genital. Agora, a paciente tratou as verrugas, não tem mais nada. Vamos supor que ela já não está mais com esse parceiro, arruma um outro parceiro. O parceiro futuro, ele não tem nem que saber que ela teve verruga para HPV. Porque não tem indicação da gente avisar o parceiro, criar uma expectativa diferente, um medo desnecessário. Porque nós não sabemos o tempo de persistência do HPV após um tratamento de verruga genital. Então, pode ser que nunca mais a paciente tenha nada, pode ser que ela tenha de novo em algum momento, mas então não tem indicação, porque a verruga ela é transmissível enquanto tem a lesão. Aí sim o parceiro tem que ser informado. Qual é o médico que o homem procura? Então, se ele for precisar de um especialista, é o urologista. Mas no serviço público, a porta de entrada, a gente sabe, né, que é o centro de saúde, o médico de família também pode fazer esse tratamento. Agora, se for só a presença do HPV, mas ela não tem lesão, é só acompanhamento. O que é HPV? E existem quantos tipos? A sigla HPV significa Human Papilloma Virus, do inglês, que em português é papiloma vírus humano. É um vírus que é muito comum. A gente considera que ele é epiteliotrópico, ele tem afinidade por pele e mucosas. Existem mais de 200 tipos de HPV. Aproximadamente 40 tipos infectam o trato genital inferior. Desses 40 tipos, aproximadamente 13 a 18 tipos são considerados HPV de alto risco, HPV oncogênico, aqueles que causam o câncer. Como é transmitido o HPV? A principal fonte de contaminação é a relação sexual propriamente dita, mas o HPV é transmitido pela atividade sexual e não apenas a relação sexual propriamente dita, de penetração. Por quê? Porque ele é adquirido, a infecção é adquirida pelo contato pele a pele, contato pele e mucosa. E independe de qual seja a parceria sexual, se seja um casal heterossexual, se seja um casal homoafetivo, não importa. O contato é pele a pele, pele e mucosa. E aqui, a principal via é a atividade sexual. Mas existem outras rotas de transmissão do HPV que são mais raras. Eu até coloquei aqui em vermelho, porque são formas descritas na literatura, tem alguns estudos sobre isso, mas são formas raras. O que é descrito na literatura? Transmissão horizontal, que é por fômites. O que é fômites? Objetos contaminados. No passado, lá em 1900 antigamente, no início do século, tem uns estudos que começaram naquela época sobre espéculos vaginais. Tirava o espéculo vaginal da paciente durante o exame ginecológico e mandava para o laboratório para saber se tinha HPV naquele material. E foi detectado HPV no espéculo. Então, isso aqui provou que o vírus pode contaminar materiais. Isso foi muito bom, porque desenvolveu técnicas de esterilização, técnicas melhores de desinfecção, porque não é qualquer coisa qualquer desinfectante que elimina o HPV. Mas aí tem a questão também de quanto tempo ele vive, né? A gente vai ver isso mais para frente. Ele pode ser transmitido também por dedos. Tem estudos que mostram
detecção de DNA do HPV na unha, aqui debaixo da unha, em pacientes com condiloma acuminado, porque as verrugas genitais, eu já disse, elas são altamente virulentas. Então, não lava a mão ou se lava. Então, já foi detectado DNA no HPV nos dedos, nas mãos. E outros contatos com a pele não sexual. Então, não precisa ter relação sexual, pode adquirir, mas tem que ter, além do contato, tem que ter uma predisposição da pessoa. Tem que ter, às vezes, microtraumas na pele. Sabe quando você lava a mão, às vezes, você não está sentindo nada, lava a mão, dá uma ardidinha em algum lugar? São microtraumas. Você tem que ter pertuito, alguma coisa para poder ir além do sistema imunológico da pessoa, não está tão efetivo para poder a pessoa adquirir infecção. Uma coisa é ter contato pelo HPV, outra coisa é ter doença, são coisas diferentes. Quer dizer, a pessoa tem infecção pelo HPV, mas não tem lesão. A gente só vai acompanhar. Existe também a outra forma rara de transmissão, a autoinoculação. Já foi descrito HPV em pacientes mulheres virgens. Tem um estudo que foi feito numa escola universitária com adolescentes. E nesse estudo eles examinaram 608 adolescentes e a definição das adolescentes era que não tiveram relação sexual, que eram virgens, é que elas nunca tiveram penetração vaginal. A definição de virgem era que nunca tiveram penetração vaginal. Então, nessas meninas, 8% das adolescentes examinadas, que foram feitos os testes de HPV, eles detectaram que tinham HPV sem elas nunca terem tido relação sexual. E já foi detectado crianças com verrugas sem história de abuso sexual. E também mães que às vezes estão com condiloma, de alguma forma contamina filho, e tem outras formas também. E existe ainda a transmissão vertical, que é de mãe para filho. Durante o parto, principalmente na via de parto, que é a forma mais comum, embora seja raro também. E o HPV não impede da mulher engravidar, o HPV não impede da mulher ter parto normal, mas em algumas, a conduta do parto é uma conduta obstétrica. Mas em determinados casos de verruga genital grande, condiloma que causa uma obstrução no canal de parto, pode ser necessário cesariana. Mas não é o HPV que determina ser cesariana, porque já foi encontrado DNA do HPV no líquido amniótico e na placenta. Quanto tempo o HPV vive fora do corpo? O período que ele vive fora do corpo, vivo, ele é variável. E depende muito das condições ambientais. Tem estudo que mostra que o HPV, após 3 dias em ambiente de desidratação, ambiente seco, ele tem 50% de infectividade, ou seja, diminui 50% a capacidade de ele infectar uma pessoa. E depois de 7 dias de desidratação em ambiente vai ressecado, desidratado, ele apresenta 30% de infectividade, ou seja, diminui em 70% a capacidade dele infectar. Mas para a pessoa também se infectar, não depende só disso. Além dele diminuir a infectividade dele, a pessoa, os contatos, precisa ter microabrasão na pele, e depende do sistema imunológico, uma série de coisas. Então, são formas de contaminação rara, esses por contato, mas ela é descrita na literatura, embora seja rara. Ao período de incubação do HPV. O que é período de incubação? Período de incubação é o intervalo entre a exposição ao vírus e até o aparecimento de sinais e sintomas. E isso é muito variável, é de dias a anos. Dias, meses, semanas, anos, 10 anos, 20 anos. Tem um estudo que mostrou, eles pesquisaram 148 mil mulheres durante 26 anos. E na época do diagnóstico, 56% delas foram positivas para HPV-16. A pesquisa foi seguir essas mulheres até o aparecimento de carcinoma in situ, que é aquela lesão NIC3 carcinoma in situ, que é o início de um câncerzinho. Então, o que esse estudo mostrou? Que o desenvolvimento da HPV, o período de incubação no vírus nessas mulheres, desde quando elas entraram no estudo, com alguma alteração ou com teste positivo para HPV, até desenvolver o carcinoma in situ, foi de 7 a 12 anos. E que eles entendiam que muitas dessas mulheres, o período de incubação poderia ser até 20 anos. Então, para esse estudo, foi dessa forma. Então, isso mostra o tanto que é variável esse período de incubação. A pessoa pode adquirir o vírus e manifestar muito tempo depois. Ou ele pode adquirir, aparecer, manifestar e depois desaparecer e ela ter depois uma outra reinfecção.
HPV e relações pessoais. Quem transmite o HPV? Não tem como eu saber quem transmite o HPV, se é homem ou se é mulher. É aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não tem como a gente saber. Não tem como eu saber de onde saiu a infecção original. Tratamento do parceiro depende se ele tem lesão. Ele não tem indicação da gente ficar mandando parceiro para examinar por causa de um diagnóstico de HPV na mulher. A não ser que for verruga genital. Porque as verrugas genitais, às vezes, elas têm indicação de tratamento. E o parceiro deve ser avisado porque tem que evitar relação sexual, porque as verrugas genitais são altamente virulentas e elas infectam. Não quer dizer que o parceiro vai ter a verruga se ele entrar em contato, porque ele vai ter perder do sistema imunológico dele, mas existe essa possibilidade. Agora, uma paciente tratada de condiloma acuminado, que é a lesão causada, a verruga causada pelo HPV, depois que ela tratou, ela mudou de parceiro, um novo parceiro, não precisa nem de avisar o novo parceiro, porque a gente não sabe não temos conhecimento sobre o tempo de persistência do vírus no organismo após um tratamento de verruga genital. Então pode ser que ela nunca mais tenha nada. Então não tem essa indicação de mandar parceiro de avisar depois de tratado. Tipos de HPV e risco de câncer. O único causador do câncer de útero é o HPV? Oi, gente, essa pergunta eu até coloquei em letra vermelha aqui para chamar a atenção. Porque na hora que eu vi essa pergunta eu não sabia se a pessoa não entendia que colo do útero é diferente de útero ou se ela colocou inadvertidamente. Então eu achei curioso e achei prudente trazer essa pergunta para esclarecer para quem tiver alguma dúvida em relação a isso. Ou seja, o útero tem formato de uma pera. E essa pontinha daqui é o colo do útero. E aqui para cima é o corpo do útero. O colo do útero, essa pontinha aqui está aumentada aqui na foto. E o HPV causa o câncer no colo do útero. Quando eu falo câncer de útero, eu estou me referindo ao câncer no endométrio, que é aquela camadinha dentro do útero que descama quando a gente menstrua. Então, câncer de útero, a gente fala que é o câncer de endométrio. É diferente de câncer de colo de útero. Ou seja, o HPV causa o câncer de colo de útero. O câncer de endométrio tem outras causas. O câncer de útero tem outras causas. Qual idade a mulher fica mais propícia a pegar HPV? O ponto crítico é o início da vida sexual, mas as mulheres de 15 a 25 anos elas têm uma predisposição maior, tanto para adquirir quanto para eliminar o vírus, sem tratamento. Por isso que os protocolos de rastreamento começam de 25 a 64 anos. Porque essa idade, apesar de ter muita propensão, ser muito mais suscetível, ter sido jovens, também elimina com mais facilidade o vírus. Mas é a idade de maior risco. Mas pode pegar em qualquer idade, né? É contato pele a pele, pele e mucosa. Mas é porque as mulheres mais novas, as adolescentes, elas têm uma vida sexual geralmente mais intensa, tem mais predisposição à infecção. Agora, os tipos de HPV e risco de câncer. As perguntas foram: HPV que causa câncer? Qual é o tipo de HPV que causa câncer? O mais prevalente é o HPV 16, o HPV oncogênico. O 16 em primeiro lugar, em segundo lugar o 18. São os dois principais para causar o câncer de colo de útero. São HPVs de alto risco, HPVs oncogênicos. E outros podem causar verrugas ou lesões benignas, que são as lesões do colo uterino de baixo grau, que são causadas pelo HPV, mas que a gente, na maioria das vezes, só acompanha. Muitas vezes, na maioria das vezes, elas são eliminadas sem tratamento. Essa tabela aqui é que eu vou explicar melhor sobre os HPVs que causam câncer. Eles estão todos aqui. O HPV 16, ele causa 50% dos casos de câncer de colo de útero. Ele está mais associado com carcinoma epidermoide. O HPV 18 causa 20% dos casos de câncer de colo de útero. Ele está mais associado com adenocarcinoma. Os HPVs 31, 33, 45, 52, 58 causam 20% dos casos de câncer de colo de útero. E os demais tipos vão causar 9% dos casos de câncer de colo de útero. Ou seja, aqui tem 7 HPVs. Ao todo, dos oncogênicos, lembra que eu falei? São de 13 a 18 tipos.
Então, aqui estão todos eles. E por que eu coloquei? O HPV 6 e 11, eles não são HPVs de alto risco. Não causam câncer. Raramente pode causar câncer. A maioria, mas eles são responsáveis por mais que 90% das verrugas genitais. As verrugas genitais, gente, 1 a 2% da população tem verruga genital. E a importância de saber disso, de tratar e de conversar sobre, as pessoas entenderem, porque a verruga genital, que é o condiloma acuminado, causado pelo HPV, ela tem um impacto psicossocial muito grande. As pacientes com verrugas genitais, elas às vezes trazem muitas angústias dentro dela. Olha só. O HPV 16 e 18, ambos são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. E mais as verrugas genitais, 90%. Então, isso significa o quê? Que a vacina quadrivalente para o HPV, que tem na rede pública no Brasil inteiro, ela vai cobrir, vai proteger contra os HPVs 16, 18 e 6 e 11. Então, ela vai proteger 70% em relação ao câncer de colo de útero, de proteção. Então é muito importante a vacina. Agora, existe a vacina nonavalente para o HPV, que ela protege 90%, porque ela vai conter proteção contra o HPV 16, 18 e esses 5 HPVs aqui, mais o HPV 6 e 11, que causa 90% das verrugas genitais, que é 1 a 2% da população que tem essas verrugas, segundo os dados da literatura. Então não é pouca gente. Então isso é muito importante. Então vacinar é muito importante. Essa vacina não tem no SUS ainda, ela já tem no Brasil, mas não tem no SUS. E ela cobre mais tipos virais. Então oferece mais proteção. Mas 70% já é muita proteção. Essa tabela mostra a relação que tem do HPV oncogênico, o HPV que causa o câncer, com outros cânceres. Todos eles são raros. O câncer de vulva, ele é raro. Mas quando tem, 50% dos casos é causado pelo HPV de alto risco, HPV oncogênico. Câncer de vagina também é muito raro, mas quando tem, 65% dos casos é causados pelo HPV oncogênico, HPV de alto risco. Câncer de ânus também é raro, mas quando tem, 90% dos casos é causados pelo HPV de alto risco. E o câncer de pênis, ele é mais raro ainda, é menos de 1% da população que causa câncer de pênis. Mas os casos que tem, 70% a 80% é causados por HPV de alto risco. Por que não tem rastreamento de câncer de pênis? Porque a incidência de câncer de pênis é muito baixa, apesar de ser 70% a 80% dos casos pelo HPV. E a incidência de câncer de útero no Brasil, de câncer de colo de útero, é alta. Ainda é o terceiro câncer que mais mata mulher no Brasil. Por isso que a gente tem rastreamento de câncer de colo de útero e a gente não tem rastreamento de câncer de pênis, porque é muito raro. Mas com a vacina os meninos também ficam protegidos. E o câncer de orofaringe também é raro e 45% a 90% dos casos são causados pelo HPV de alto risco. Essa variação grande depende da localização que o estudo foi feito. Fatores que influenciam o HPV. Tabagismo e HPV. Os estudos mostram da American Cancer Society que as pessoas que fumam têm 2 vezes mais chances de adquirir o câncer de colo de útero que a mulher que não fuma, que a mulher não tabagista, por 2 mecanismos, de carcinogênese direta, e o outro mecanismo é porque já foi encontrado metabólitos do cigarro no muco cervical. E isso facilita, diminui a imunidade local do colo do útero e predispõe à infecção pelo HPV. E se a pessoa for infectada pelo HPV oncogênico, tem mais risco de desenvolver o câncer do colo do útero. Em relação às bebidas alcoólicas, podem alterar o HPV? Na hora que eu vi essa pergunta, eu falei assim, não, isso não é uma coisa clara na literatura. Mas se você for pensar, se a gente for raciocinar, de certa forma interfere com a imunidade. Por quê? O consumo leve, moderado de álcool é tranquilo, mas o consumo excessivo de álcool pode trazer prejuízos à saúde, desenvolver cirrose e outras patologias. E se a pessoa desenvolve outras patologias, ela pode comprometer a imunidade. Comprometendo a imunidade, ela predispõe a infecção por HPV se ela estiver em contato com o vírus. E uma outra coisa que eu pensei é que o consumo excessivo de álcool pode alterar o comportamento da pessoa. E a pessoa alcoolizada,
com alteração do comportamento, ela não vai lembrar dos cuidados que ela tem que ter de proteção em relação às infecções ou doenças de transmissão sexual. Então, ela não vai usar preservativo e não vai se prevenir. E as pessoas com lesão de alto grau, lesão pré-maligna para câncer de colo de útero, elas têm indicação de fazer rastreamento de IST, teste para HIV/AIDS, hepatite B, hepatite C e VDRL para sífilis. Então, o uso do preservativo é muito importante. Então, eu acredito também que o comportamento é uma coisa que pode ser alterada. Então, indiretamente, tem interferência. Verruga é sempre HPV? Nem toda verruga é HPV. O paciente às vezes chega pra gente e fala: estou com condiloma, verruga do HPV, que ela olhou na internet e tal. Mas nem sempre é. O diagnóstico do HPV é um diagnóstico clínico, pela visualização da lesão. Mas em algumas situações atípicas, pode ser necessário o médico fazer biópsia da lesão. Ou, quando ele quer descartar uma outra patologia também, pode ser que seja necessário. Mas, em geral, o diagnóstico é clínico. Mas tem umas lesões que parecem uma verruguinha, tipo um molusco contagioso, que é causado por outro vírus, e a paciente confunde. Então, nem toda verruga é HPV. Cravo no pé HPV? Na literatura eu não encontrei assim como cravo no pé. Isso sugere que verruga plantar e verruga comum podem ser causadas pelos HPVs 1, 2 e 4. Só que esses HPVs, que em outras partes do corpo, eles não são causados pelo HPV, os HPVs que afetam o trato genital inferior. Lembra que eu falei que tem mais de 200 tipos? Que 40 infectam o trato genital inferior? E aí, esse 1, 2 e 4 está fora desses 40. Então, não causa verruga plantar, verruga comum. São HPVs, mas não são os mesmos HPVs que vão causar as lesões genitais. Verrugas genitais retornam após cauterização? Pode voltar se o vírus persistir. Mas, e se voltar, tratar de novo. E aqui eu coloquei outras localizações. Pode ter HPV na língua, pode ter HPV na própria, se encostar em verruga genital. Verrugas são altamente purulentas. Colocar em mucosa pode acontecer de ter. Eu já vi paciente que foi, geralmente quem faz diagnóstico é oftalmologista. Aí na mão, né, no pé, mas só que esse aqui também no pé, mas é a verruga plantar. Só que esses tipos não são os genitais. Qual é o primeiro sintoma do HPV? HPV, gente, não dá sintoma, é sintomático. Por isso existe rastreamento do câncer de colo de útero, porque eles são os principais responsáveis pelo câncer de colo de útero. Mas o rastreamento é o quê? A definição de rastreamento é pesquisar a doença em pessoas que não têm sintomas. Por isso é que é rastreamento. E o câncer de colo de útero não dá sintomas, só em casos muito avançados. Então, HPV não dá sintoma. Mas as verrugas genitais que aparecem, pode aparecer as verrugas, você vai ter sintoma no sentido de ver a verruga. Agora, em algumas pacientes, elas queixam de ardor, algum pruridozinho, alguma irritação, mas na maioria das vezes elas sentem só mesmo a verruga. E mais é o desconforto e a questão psicossocial que envolve a verruga genital, causada pelo HPV. Detecção e diagnóstico. Então, a detecção diagnóstica de câncer de colo de útero. Então, atualmente, é com o exame citopatológico de colo do útero, que é o Papa Nicolau, o preventivo convencional. E está sendo proposto pelo Ministério da Saúde, do futuro próximo, né? O teste HPV, a colposcopia e biópsia do colo uterino, ela vai ser feita se a gente tiver lesão na colposcopia. A vacina tomada na adolescência, 100% de chance de não pegar o HPV? Não. A vacina vai te proteger, vai criar anticorpos protetores contra o HPV. Mas a pessoa pode entrar em contato, só que a vacina vai fazer com que o seu corpo tenha mais força para lutar contra o vírus. E como a vacina contempla os principais vírus, então você tem mais chance de não desenvolver lesão quando você é vacinado. Gente, isso aqui é para a gente entender uma questão. Isso aqui é um castelo, Carcassonne, na França. Imagina que você seja o rei ou a rainha desse castelo e você precisa proteger o seu reino. Então você tem um exército fora do castelo para impedir que o inimigo entre pelas portas do castelo ou suba seus muros.
E você tem um outro exército que vai proteger lá dentro do seu castelo. Então agora você imagina o seu castelo, uma célula do seu corpo. Do lado de fora, os fluidos corporais ao redor da célula. Que aqui tem um exército, lá dentro tem outro exército, dentro da célula. Então imagina quando você toma uma vacina, você é administrado antes partículas semelhantes a de vírus do HPV, mas não é o vírus. Essas partículas seu organismo vai entender como um corpo estranho, como um vírus, e vai fabricar anticorpos contra esse vírus. São semelhantes. Aqueles vírus que consta que tem na vacina lá, que eu mostrei para vocês. Então, o seu organismo, quando você entrar em contato com o vírus, o verdadeiro vírus, o seu organismo vai ter mais soldados para lutar contra o vírus. Então, aí a gente chama de que uma imunidade humoral do lado de fora do castelo, e tem uma outra imunidade dentro da célula, que é pelos linfócitos T, CD8, que vai destruir a célula infectada quando o vírus penetra na célula. E ainda tem o linfócito CD4, que vai dar, além de aumentar o exército aqui dentro da célula, aumentar os anticorpos, ele vai aumentar o exército, vai trazer mensagem para poder vir mais soldado para aqui para fora, mais anticorpos aqui para fora também, para impedir que os vírus entrem na célula. Então, os estudos mostram que a imunidade adquirida pela vacina é 10 vezes maior do que a imunidade induzida pela infecção natural. Por isso que a vacina é muito importante. Então você vai ter mais soldado aqui fora, porque na hora que você entrar em contato com o vírus, para poder proteger e não deixar o vírus entrar na célula. Existe tratamento para o HPV? Qual é o tratamento para o HPV? Não existe tratamento para o vírus. Nós tratamos só as lesões que eles causam. Alguns tipos de lesões, que tem determinadas lesões também que a gente só acompanha. HPV positivo após CAF. Há necessidade de nova CAF? Só se tiver outra lesão. Que só o vírus, se aparecer o vírus novamente, se for detectado o vírus novamente, nós vamos só acompanhar a paciente. Tempo de cura e acompanhamento do HPV. Quanto tempo para se curar do HPV? Então, a maioria das lesões regride em 12 meses, 70% das vezes, e em 2 anos, 90%. Mulher com NIC1 e exames normais 2, 3 anos. A gente considera que é baixa taxa de persistência, baixo risco de ter persistência. A chance do vírus estar persistindo aí é baixa. Porque a gente considera a persistência do vírus acima de 2 anos, mantendo o vírus no organismo. A CAF é feita somente a partir da constatação de NIC2? Não. A CAF, quando eu me formei, era só com autorização, não tinha indicação de CAF. Atualmente existe indicação de CAF NIC2. Só que a conduta para CAF ela é individualizada. Paciente de 20 anos com NIC2, normalmente a gente só acompanha. A não ser que a paciente for desaparecer, que eu nunca mais vou ver a paciente, aí eu tenho que pensar. Mas, em geral, a gente acompanha. Agora, depende, para poder optar qual o tratamento que eu vou oferecer para a paciente. Depende do tamanho da lesão, do tipo de lesão, localização da lesão, idade da paciente. Isso tudo tem que ser levado em consideração para avaliar o tratamento. Em qualquer idade, a mulher corre o risco de ter câncer de colo de útero causado pelo HPV? Sim, mas está muito relacionado com o tempo do início da atividade sexual. Mas ela pode, mas a chance maior entre 30 e 40 anos é que é a maior prevalência na cidade. E os protocolos é de 25 a 64 de rastreamento. Mas a gente tem um pico entre 30 e 40 anos. Mas em qualquer idade pode, vai depender muito do início da atividade sexual e tudo. Por causa da evolução do câncer, que é lenta. Vou desenvolver um câncer, então depende de ter o HPV oncogênico, que causa o câncer, dele persistir no organismo, porque se eliminar, ela não vai ter. Ele persistir no organismo e da imunidade da paciente. Aí, com a persistência do vírus, a média de tempo de aparecer um câncer é de 5 a 10 anos, no mínimo. Mas com a média de 20 a 25 anos. Por isso que o período de incubação é longo, né? Porque os estudos mostram que as alterações pré-malignas no exame de prevenção acontece 10 anos após a média de idade do início da vida sexual da paciente. E para a gente finalizar, é prevenção, né, gente? Vacina,
usa os preservativos. O preservativo feminino ele protege mais que o masculino. Ele não protege 100%, porque as áreas descobertas pelo preservativo pode contaminar, porque é contato pele a pele, pele mucosa. Mas o preservativo feminino ele oferece mais proteção em relação ao masculino, porque ele tampa a genitália externa. O exame preventivo, que até o momento é o exame citopatológico adulto, preventivo convencional, e no futuro próximo será a PCR para o HPV, que já foi, né, aprovado pelo Ministério, mas ainda não está implantado. E o diálogo com a parceria sexual. A gente não vai falar com a nossa paciente que ela não pode ter relação, mas a gente tem que explicar para ela e limitar o número de parceiros sexuais, porque os estudos mostram que a cada nova parceria sexual, a pessoa tem um risco de 15 a 25 vezes de adquirir o HPV. Então é por isso. Então, a gente finaliza aqui, lembrando sempre que a prevenção é o melhor remédio. E eu agradeço vocês a participação, as perguntas e por me dar a oportunidade de estar aqui parabenizando vocês nessa Semana da Enfermagem. Viu?